morte física. Isso é uma morte espiritual, entende? Na pessoa de Cristo, no corpo dele, juntamente com ele, nós morremos para com a lei, ok? Resultando numa nova posição, nova situação, nova condição espiritual. Então, em todos os capítulos, leia morte, a morte espiritual, o não salvo, o homem natural. Está morto para com Deus, separado, desligado, distanciado, não tem relacionamento com ele. Ele não tem parentesco, não é filho. Ok? Então, aquela pessoa em vida física, antes de morrer, está morto para com Deus, não é? E não sendo salvo, morrendo fisicamente, é a segunda morte. Morte espiritual agora é eterna. Agora não tem solução, não tem volta, não tem opções, não tem possibilidade de ser salvo. Veja, então, porque ele vai falar muito sobre a morte. E aqui está falando sobre um homem vivo, pessoa que tem vida, umas 6 ilustrações, falando sobre a lei de Moisés, ok? Leia depois, agora não. Agora, nos primeiros versículos aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, estamos falando sobre Paulo, ele fala no tempo passado, ele fala sobre ele antes de ser salvo, enquanto fariseu, leia depois. Verifique depois. Sempre fala no tempo passado e fala sobre seu relacionamento com a lei de Moisés. Ele pensando que ele era vivo, era bom, era ótimo, exemplar, estava vivo para com Deus, mas a lei veio e ele viu a feiura, a seriedade, a gravidade, a profundidade do seu pecado. Esse é um homem não salvo, sendo impactado pela lei, a lei de Moisés, os 10 mandamentos e mais, ok? Falando do passado. Versículos 14 a 25, ele fala no presente. Ele fala, depois de ser salvo, depois da lei fazer seu trabalho de condená-lo, né? De convencê-lo, de persuadi-lo do seu pecado, agora ele fala no presente, no tempo presente. Como uma pessoa salva, mas no começo da sua vida cristã, antes de entender capítulo 6 e capítulo 8. Ok? Então é bom demais separar e ver as transições, os movimentos de argumento, raciocínio, e quem está falando, em que período da sua vida e sua vida espiritual, ok? É muito importante. Veja aí. Então, 14 a 25, Paulo salvo, Paulo justificado, Paulo não entendendo ainda os recursos, as riquezas, as provisões, a posição, não entendendo ainda o que ele vai nos ensinar em capítulo 6 e capítulo 8, especialmente. Ok? Então ele fala sobre, ele fala não tanto teologicamente. Quando ele fala aqui do 14 a 25, ele não está falando num seminário por trás do púlpito, falando em termos teológicos e grandes e enormes, academicamente falando e teoricamente e falando, sabe, nas alturas. Não, ele está falando aqui emocionalmente, sentimento, divulgando, falando honestamente, com toda franqueza, o que ele está sentindo, o que ele está passando, sua angústia, sua frustração, sua tristeza, o que ele deseja, almeja, o que ele quer mais do que qualquer outra coisa. Ok? É bom saber quem está falando, quando está falando e por que ele está falando. Eu quero observar uma coisa. Nos versículos 14 a 25, eu não contei pessoalmente. Se você quiser depois, você pode. Nesses versículos,
ele usa o pronome em primeira pessoa, eu, 15, 20 vezes. Eu, minha, meu, entende? Sempre fala de eu, mas fala do Espírito, uma. Porque ele está sendo frustrado, apesar de tanta vontade, tanto querer, tanto desejo, tanta garra, tanta determinação. Entende? Falando com uma pessoa com uma nova natureza, olha só, com a pessoa do Espírito habitando nele, outra visão, outro apetite, outros objetivos, outros valores, outros interesses, tudo espiritual, tudo nas alturas, do melhor que tem, mas não conseguindo, frustrado, sendo vencido pela própria natureza, perdendo a batalha mais do que ele está ganhando, pelo menos ele sente, eu tenho certeza que ele não pecou toda vez que ele teve a oportunidade, mas ele está, por quê? Justamente o problema, é o que nós notamos domingo passado, Paulo, tentando com todos os seus muitos, mas seus próprios recursos. Ele não dava conta. Ele não era suficiente em si mesmo para conquistar, para vencer nesta batalha, nesta luta, neste conflito espiritual que ele sentiu no seu ser. O problema é justamente isso. E nós, como notamos, nós hoje, eu diria que a vasta maioria, eu passei infelizmente, a maior parte da minha vida também, basicamente em Romanos 7, 14 e 25. Eu tenho muita vergonha, estou muito chateado, muito triste em saber. Foi com 55, 7, 8 anos, eu comecei a entender como nunca antes. Eu não estou dizendo que eu cheguei, eis-me aqui. Não. Eu estou dizendo que, forçado de estudar Romanos 6, 7 e 8, lá na escola bíblica, lá em Portinari, uns 8 anos atrás, pela primeira vez, eu apliquei e me esforcei para realmente entender os argumentos, o fluxo de pensamento, o que ele estava dizendo, o que ele não estava dizendo, e de todos os ângulos, e entender o que é a plenitude do Espírito, o que quer dizer ser guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, o que significa ser entristecer o Espírito, abafar o Espírito. Aprendi muitas coisas, mas já com mais do que 55 anos. Oh, tristeza. Oh, tristeza. Mas então, estamos aqui. Paulo disse, esquecendo o que já passou, eu não posso voltar para aqueles anos, eu não posso voltar para o passado, mas eu tenho muita tristeza, muito remorso pensando na minha esposa, que merecia um homem muito mais paciente, muito mais calmo, muito mais benigno, mais bondoso, com muito mais paz, em todos os sentidos, o fruto do Espírito, né? Em outras palavras. Ela merecia melhor. Meus filhos também. O Espírito Santo merecia melhor. Uma pessoa mais sensível, mais ouvinte, mais compreensível, mais entendendo o seu ministério e seu querer, dando mais resposta para ele. Eu merecia melhor, a igreja merecia melhor. Bom, estamos aqui. E muitos de vocês não têm 55. Ainda bem, vocês estão nos 20 e alguns, e 30 alguns, e 40 alguns. Está na hora para conquistar o que estamos vendo aqui, estamos lendo aqui, para seu próprio bem. Ok? Mas Paulo está aqui.
Damos graças que ele está escrevendo aqui. Damos graças, como falamos, que ele leu, que ele escreveu e expressou tão honestamente, tão francamente o que ele estava passando. E nós hoje, muitos de nós podemos dizer, que bom, eu pensei que era só eu. Eu pensei que eu era o pior. Esse conflito que está acontecendo dentro de mim, eu pensei que eu estava defeituoso, alguma coisa errada em mim. Às vezes pensando, será que eu sou salvo? Essas inclinações, essas ideias perversas que vêm no espírito, na alma, pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado, pela natureza pecaminosa, será que... Então, muitas pessoas salvas não têm entrado na terra prometida no sentido de uma vida abundante. Não têm conquistado intelectualmente e espiritualmente essas verdades. E estão sofrendo demais. E como nós notamos, enquanto é bom, de um sentido é bom que você está sofrendo, e nós estamos sofrendo, ainda bem. Porque se você não está sofrendo, quando você peca, tem coisa errada. É uma pessoa viva que sofre. É a pessoa viva que sente. É a pessoa salva, que tem no espírito, que tem uma nova natureza, que sabe, que sofre, que sente. Que sofre remorso, tristeza, angústia, frustração. É uma pessoa salva. Ok? Então, de um lado, é um sinal de vida. Ainda bem que esse conflito existe. Porque o Espírito, como nós mencionamos em Gálatas 5, é o Espírito militando contra a carne, e a carne militando contra o Espírito. E ainda bem, e eu quero deixar notado aqui que esse conflito vai continuar pelo restante das nossas vidas. Mesmo andando no Espírito, cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, andando no poder do Espírito, nós vamos sentir esse conflito, essa briga, essa luta, vamos sentir todos os dias a carne, a natureza pecaminosa, montando uma campanha militar contra o nosso espírito, alma, corpo, querendo nos subverter, perverter, corromper, desqualificar, desmoralizar, todos os dias. Bem-vindo à vida cristã. Todos os momentos na vida cristã não são alegres, não são maravilhosos, não são motivos de felicidade. Porém, na medida que nós implementamos, aplicamos, apropriamos essas verdades de Romanos 6, 7, 8, Gálatas 5, Efésios 5 também, na medida que nós entendemos, primeiro, intelectualmente, espiritualmente, e nós colocamos em prática, esta frustração vai diminuir. Esse negócio de ser vencido ao invés de vencer vai diminuir. Essa palavra que ele disse no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu estava querendo no final de 18, perdão. Pois o querer o bem está em mim. E pelo restante da sua vida você pode dizer, se você é salvo, e verifique que essa realmente é a sua emoção, e seu querer, sua vontade, seu almejar. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quanto mais você entende, e você obedece, e você apropria, e você aplica, e você, coopera com o Espírito, e você aplica a palavra, entende? Nas situações, quanto mais você pode dizer, pelo restante da sua vida, eu não tenho somente o querer o bem,
mas eu tenho o efetuá-lo. Eu tenho condições de efetuar o bem em minha vida. Agora eu tenho poder, agora eu sei como apropriar, eu sei como atender o Espírito, eu sei como andar no Espírito, eu sei o que é ser cheio do Espírito. Agora sim. E nós vamos pecar na medida que nós continuamos habitualmente aplicando esses princípios. Nós vamos pecar menos e menos e menos. E nós vamos sofrer derrotas nessas batalhas, nessas lutas, menos e menos e menos. Então, esta frustração, esse desespero, que homem miserável, desaventurado, esse vai diminuir muito, cada vez mais. Porque você vai ter a alegria de obedecer o Senhor, honrar o Senhor, de pecar menos e menos e menos, e ver tantas vitórias aqui, ali, em cada momento, cada dia. Você vai ter condições de regozijar, alegrar, em ver progresso, em ver mudança no seu caráter, nos seus hábitos, deixando vícios, deixando tendências de iras e ciúmes e preguiça e lascívia, e sabe, vencendo sobre essas coisas. Meu filho, essa é vida abundante. Esse é motivo para alegrar. Esse vale a pena. Esse vale a pena. Essa é a vida que presta. E essa é a vida, escuta, a vida normal que o Senhor tem por nós e tem para nós na pessoa do Espírito, nos princípios de Romanos 6, 7 e 8. Essa é a vida normal. A vasta maioria não estão, não está vivendo uma vida normal, conforme a provisão, conforme os recursos, a artilharia que nós temos, a munição que temos, o poder que temos, o espírito que temos, uma nova natureza que temos, a palavra que temos. Não estamos vivendo uma vida normal. É muito anormal viver constantemente, pelo restante das nossas vidas, frustrado, chateado, angustiado, derrotado, vencido, humilhado pelo pecado em nossas vidas. Assim, não é normal. E nós não devemos aceitar uma vida assim. Não devemos aceitar. Mas aceita o fato, porém, que conflito vai existir pelo restante da sua vida. Isso é normal. Não devemos estranhar, mas eu pensei, quando eu estava cheio do Espírito, andando no Espírito, quando eu amadureci mais, eu não teria mais esse... Não, infelizmente, você vai sentir essa luta pelo restante da sua vida. Mas vencendo, e ganhando, e vitorioso, e conquistando, e vendo o poder do Espírito, e vendo vitórias, e sendo mais frutífero, e mais produtivo, e sendo mais exemplar, e mais modelo, e mudando, e largando, e deixando, e pecando menos em número, menos em tipo, vencendo. Mas a luta vai continuar constantemente até o final da sua vida. Muito importante que nós entendamos esse fato. Normal. Ok? Mesmo cheio do Espírito, mesmo andando no Espírito, sempre, pelo restante das nossas vidas. O conflito nunca vai acabar. Não esquecendo, irmãos, ser tentado a pecar não é pecado. Sentir vontade de pecar não é pecado. Ser tentado de olhar com lascívia para uma mulher na rua, ver, sentir uma resposta,
em si, eu vi, reconheci o valor em termos de formosura, em termos de beleza, em termos de sensualidade. Eu reconheci na hora. O que eu faço depois desse primeiro inicial reconhecimento, naquele microsegundo, o que eu faço depois, ou é pecado ou não é. Se eu, levado pelo Espírito, naquele microsegundo, vem versículos, vem passagens, vem princípios, vem exemplos, vem ensino de Provérbios 8, e em microsegundos, o Espírito presente vai aplicar, vai lembrar, vai avisar, vai falar, vai comunicar a vontade dele, vai fazer nos lembrar, vai ativar nossa memória, nosso espírito, nossa alma, nosso intelecto, nossas emoções. O que eu faço naquele microsegundo com aquelas informações ou é pecado ou é mais uma vitória. E eu estou dizendo que quando nós começamos a praticar e ver a alegria de vencer nessas tentações de ser irado no trânsito, de sofrer ciúmes e invejas e sim, isso, aquilo, iras e não sei o que mais, mas vencendo cada vez mais, vendo o progresso, vendo o crescimento, vendo o movimento. Ok? Ser tentado não é pecado. Você não precisa sentir culpa, porque eu senti a vontade. A carne vai comunicar sua vontade. A natureza pecaminosa vai comunicar. Vai manifestar suas inclinações, suas sugestões, suas soluções. Vai. É o serviço dela. É o que você espera dela. Paulo disse o quê? Eu sei que em mim, nesta natureza pecaminosa, fora do Espírito, fora da nova natureza, nada boa habita. Paulo diz, nós somos aqueles que não confiamos na carne. Não é para aspirar a outra coisa da natureza pecaminosa, irmãos. Isso mesmo. Mas nós não vamos ver, não temos que atender sua vontade, suas sugestões, suas inclinações. Não temos que sucumbir, ceder, honrar, obedecer. Não temos que atender pela força do Espírito, pela palavra, pela nossa própria vontade e querer de andar no Espírito, de não ofender o Espírito, de não entristecer o Espírito. Nós temos condições de dizer absolutamente não. Não vai ser assim. Não vou entregar minhas emoções. Não vou entregar meu intelecto. Não vou entregar meus pensamentos. Não vou. Então, não é pecado sentir vontade. Não é pecado ser tentado. O Lucas 2 diz, ok. E Jesus, cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tentação, atração, ofertas do mundo, do diabo, da nossa carne, faz parte dessa luta. Senti vontade de irar, senti vontade de olhar segunda vez, de outra forma, de outra espécie, de pensar de tal forma, de cultivar um tal pensamento, tal atitude. Ótimo, normal. Senti, mas julguei, tratei. Guiado pelo Espírito, no poder do Espírito, orientado pela palavra. Para manter e cultivar minha comunhão com o Senhor, minha comunhão com a pessoa do Espírito. E esse se torna um hábito, se torna uma maneira e forma de viver todo dia, o tempo todo, reconhecendo o perigo, reconhecendo de onde vem esse impulso, de onde vem essa ideia, esse absurdo, essa perversão, de onde vem,
Na hora, facão espiritual. Então, não é pecado sentir o conflito, é normal. Todos nós sentimos. Até a hora da nossa morte, livres. Somente na presença do Senhor. Essa luta, esse conflito, essa briga, essa batalha vai terminar. E nós também, nós notamos que Paulo aqui, apesar das suas frustrações, apesar ele está basicamente expressando a impossibilidade que ele acha em si mesmo de vencer sobre essa natureza. E nós vamos ter a mesma experiência se confiamos em nós mesmos. Se não aprendemos, apropriamos Romanos 6, 7, 8, Gálatas 5, se não cultivamos esse relacionamento com o Espírito, nós vamos ter a mesma experiência. Ao contrário, vamos pecar menos e menos e menos, e mais vitórias, mais e mais alegria espiritual, ao ponto onde nós temos tanto prazer em obedecer, honrar, andar no Espírito, fazer a vontade dele e de sentir ele ministrando alegria em meu ser, porque eu disse não, nunca, jamais, nem pensar. Chega! A alegria que o Espírito manifesta e produz no meu ser, no meu espírito, na minha alma, porque eu obedeci, honrei, glorifiquei o Senhor. Quando esta alegria se torna mais do que qualquer alegriazinho, felicidadezinho, qualquer prazer instantâneo que o pecado traz. Quando essa vida espiritual que você tem cultivado, trabalhado, e você quer manter, e quando você começa a ver pecado como uma ameaça a essa alegria, ameaça a essa alegria de ser cheio do Espírito, andar no Espírito, você vai começar a pecar menos e menos e menos, porque você tem coisas melhores do que pecado. Deu para entender o meu português? A verdade é o seguinte: muitas pessoas salvas não têm tanto prazer, tanta alegria nas coisas de Deus, porque não sabem o que é andar no Espírito. Não sabem o que é ser cheio do Espírito. Entende? Não tem tanta. Estão tentando, é quarta-feira, reunião de oração. Tenho que ir. Por obrigação, por tradição, porque alguém vai me ligar se eu não for na reunião. Emanuel vai me ligar. Desculpe. Mas alguém vai cobrar. Não fazendo porque o Espírito quer que você vá. Não fazendo porque Ele quer, por causa de vontade própria, vontade espiritual, para honrar, glorificar, para crescer, para ministrar, para servir, mas por obrigação, por tradição. Que motivo chato e ruim para ir na reunião de quarta-feira à noite. Você deve ir mesmo assim. Deve ir mesmo assim. Eu devo amar a minha esposa quando eu não sinto amor. Concorda? Sinto, não vale nada. Tem hora. Eu faço porque está a coisa certa, porque é a vontade de Deus, porque ela merece, porque é a vontade do Espírito, porque a palavra me... Mas não porque eu quero, eu sinto tanto... Não. Tem hora. E na vida cristã devemos fazer o que devemos fazer, mesmo se a motivação não for perfeita. Vamos. Quem sabe, na quarta que vem, eu vou na reunião. Essa semana eu fui porque eu por obrigação, não por querer. Mas semana que vem, quem sabe, eu vou cooperar com o Espírito, eu vou tratar essas atitudes, essas motivações, essas preguiças, não é? Essa negligência, e quem sabe, na quarta que vem, eu vou porque eu quero. Eu quero. Então, essa vida cristã. Mais uma coisa.
Eu falei que aqui no capítulo 7, 14 a 25, ele fala uns 16, alguma coisa assim, 20 vezes eu. E eu não resolve. Mas, por favor, santificação não existe sem eu também. Temos extremos, né? Eu faço tudo, e outro extremo é o quê? O Espírito faz tudo e eu faço nada. Os dois estão totalmente errados. Devemos notar aqui, o Espírito vai empregar, vai utilizar, vai ativar e vai trabalhar por meio do meu intelecto. Minha vontade, meu querer, meu desejo, meu almejar. Vai trabalhar por meio das minhas emoções. Entende? Vai utilizar todo o meu ser, todas as minhas faculdades e capacidades que eu tenho. Ele vai trabalhar por meio dessas coisas. Não é só ele, não é só eu. Eu, cooperando com ele, juntamente com ele, querendo o que ele quer, honrando ele, obedecendo ele, sendo sensível a ele, escutando ele na palavra. Entende? Andar no Espírito é quase a mesma coisa de andar com o Espírito. Passo ao passo. Nem na frente, nem atrás. Juntamente, andando com ele, andando no Espírito. Então, não pense que eu não estou envolvido. Não, você vai ter que decidir o que você quer. Sua vontade, seu querer. Quando você quer andar no Espírito, mais do que você quer pecar, manter aquela atitude, mentalidade, alimentar a lascívia por meio de um olhar, pensar, ou pornografia, ou não sei o quê. Entende? Quando você quer mais do que você quer, aquele prazerzinho suposto, falso, vazio, vagabundo, quando você quer alegria de verdade, que vem do Espírito, por meio dele, por andar com ele, por cooperar com ele, vontade. O Senhor quer saber o que você quer. Não há dúvida aqui em Romanos 7, 14 e 25, o que Paulo quer, concorda? Não há dúvida. Não há moleza, não há indiferença, não há neutralidade, não há... Ele quer uma coisa só. Mais do que tudo. Não consegue, mas ele quer. Lição para você, lição para mim. Não há dúvida, no sentido positivo, ele quer agradar, honrar, servir, não é? Cooperar com o Senhor. E não há dúvida em termos negativos. O que ele odeia, o que ele detesta, o que ele abomina. Vou te falar uma palavra só, no inglês, que ajudou a mudar a minha vida. Romanos 12, versículo 9. Obviamente foi, entre outras coisas. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Não foi esse. Detestai o mal. Em inglês a palavra é abhor. A-B-H-O-R. Abhor. Abomina, detesta. Com mais veemência, mais paixão, mais, sabe? Trata como o que ele é. Péssimo. Podre. Corrupto. Trata o mal com, sim, estas emoções. Ele fala em capítulo 8 que se você, pelo Espírito, fazer morrer as obras da carne, você vai viver. Vai viver. Fazer morrer. Ele está falando de
usar todas as facas, todas as ferramentas, todas as armas à sua disposição pela palavra, pelo Espírito, para acabar, para matar, assassinar aquela atitude, aquela motivação, aquele pensamento, aquele ato, aquele vício. Não brinca. Você ama o que Paulo ama, o que o Senhor ama. Você odeia o que Paulo odiava e o que o Senhor odeia. Suas emoções estão envolvidas. Sua vontade está envolvida. Seu intelecto está envolvido. Você não vai conseguir apropriar as verdades que estamos tentando transmitir aqui sem seu intelecto. Em capítulo 6, nós vamos ver umas 3 vezes, ele fala, não sabeis? Ignorais? Não estão sabendo? Não está falando de sentimentos ainda. Não está falando sobre atos. Não está falando sobre vontade ainda. Ele vai, em versículo 15, ele vai. Mas nos versículos 1 a 14, de 6, ele vai falar sobre saiba, sabe, conheça, conhecimento, inteligência. A primeira coisa nesse estudo que você vai ter que fazer é ler essas passagens quantas vezes? O número oficial é 50. Mas esse não é obrigatório, você pode ler mais também. Tá? Se quiser 60, ninguém vai. Você vai ter que conquistar intelectualmente esse assunto. A gramática, o contexto, é imperativo, é conhecer, é para saber, é o que Deus fez por mim em Cristo, é minha responsabilidade ou é dele. Entendeu? Quem é quem, com quem ele está falando, o que significa morte, lei, isso, aquilo, entende? Intelectualmente, temos que usar nosso cérebro, nossa inteligência. Então, voltando e vamos terminar. Vamos terminar, são as palavras que todo pregador fala 20 minutinhos antes de terminar. É aquela mentirinha, né? Mas hoje vamos terminar. Voltando. Não é só o Espírito, não é. Quando o Espírito, você está cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, andando no Espírito, no poder do Espírito, ele vai utilizar seu intelecto, sua inteligência, sua leitura, sua gramática, sua educação, vai utilizar sua vontade, vai utilizar suas emoções, vai utilizar seu espírito, sua alma, sabe? Vai envolver todo o seu ser, vai afetar e vai atingir todas as áreas da nossa vida. Santidade envolve tudo, eu sou sim, mas cooperando com o Espírito, mas andando no Espírito, mas cheio do Espírito. Não é só ele, nem sou eu, é nós, eu trabalhando com o Espírito. Ok? Então, vamos terminando aqui. Rapidinho, só para lembrar. Capítulos 1, 2, 3, condenação, certo? Romanos, certo ou não? Sim? Não muda de domingo para domingo, não muda. Você pode responder com toda segurança. 1, 2, 3, condenação. 4, 5, justificação. 6, 7, 8, santificação. 9, 10, 11, Israel, dispensação. 12 para 16, 12, consagração, serviço, dons espirituais. 13, governo. 14, liberdades, licença e exortações diversas. Ok? A pessoa salva pode dizer hoje, no dia 10, sendo salvo, eu posso dizer o seguinte: eu tenho sido salvo da penalidade do pecado. Justificação, certo? Eu tenho sido no tempo passado. Eu tenho sido, uma vez, para todo sempre, o juiz bateu o martelo lá no tribunal,
declarando o mais injusto, o mais vil pecador, na pessoa de Cristo, imputando a justiça dele para mim e meu pecado para ele. Me declarou justo. Eu tenho sido salvo da penalidade do pecado. Eu nunca vou sofrer a morte eterna. Nunca vou sofrer a segunda morte. Eu tenho sido, tempo passado. O que é importante aqui é o seguinte. Hoje, tenho sido, esse é Romanos 1, 2, 3, 4, 5, certo? E 6, 7, 8. Aí, diante de Romanos 6, 7, 8, e Gálatas 5, e Efésios 5, e outros versículos, eu posso dizer, e qualquer pessoa salva, realmente justificada, pode dizer, eu estou sendo salvo do poder, da influência, do estrago, do domínio da minha própria natureza pecaminosa, que o mundo apela, Satanás apela pela natureza. Eu estou sendo salvo. Essa é a santificação. Uma pessoa justa e salva pode dizer, segundo Romanos 8 e outros versículos, eu vou ser salvo da própria presença do pecado. Na presença do Senhor eu não vou ter esse conflito. Eu não vou sentir mais uma tentação. Satanás não vai ter acesso. Nunca vou sentir a vontade de pegar, de fazer, nunca mais. Eu vou ser salvo da própria presença do pecado. Nossa salvação é um pacote de 3 fases inseparáveis. Inseparáveis. Entendeu meu português? Inseparáveis. A pessoa que realmente tem sido salvo, justificado, perdoado, tem vida. Vai querer a segunda fase. Vai querer ser salvo do poder, da influência do diabo, do mundo, da sua própria natureza. Vai querer. E também vai amar a vinda do Senhor. Vai almejar aquele dia quando, gente, chega de tentação, chega de luta, chega de briga, chega. Descanso. O problema que nós temos hoje, em chamada cristandade, em chamado evangelicalismo, é o quê? Todo mundo quer ser salvo em 2 sentidos. Não quero pagar a pena de morte eterna no lago de fogo, nunca. Eu quero ser salvo da penalidade. Eu sou salvo. E eu quero, na hora da minha morte, eu quero ser salvo da própria presença. Estar com Jesus lá no céu. Qual é o que está faltando? O que está de errado com essas palavras, essas pessoas? Eles não querem, aparentemente, não querem ser salvos de quê? Do domínio, do poder, do estrago, da influência do pecado nas suas vidas. Não querem que o Senhor mexa com seus bichos de estimação, seus pecados segredos, seus vícios, suas tendências, seu temperamento, suas ideias, suas atitudes. Meus jovens, todos nós devemos examinar-nos a nós mesmos, se realmente nós estamos na fé. 3 fases inseparáveis. A segunda, a fase de santificação. Justificação é penalidade. Santificação é do poder. E glorificação é da própria presença. Você quer ser salvo, você almeja, você deseja ser salvo do poder do pecado na sua vida? Já cansou, já reconhece a feiura, a seriedade, a gravidade do pecado, como ele ofende o Senhor Jesus, ofende o Espírito, ofende sua esposa, os irmãos, a igreja? Você já reconhece? Você tem que odiar, abhor, detestar
o pecado. Sabe, e querer ser salvo do poder do pecado. Esses estudos são para isso. Como ser salvo do poder do pecado. Com mais consistência, mais frequência, habitualmente, para sua alegria, para suas vitórias, para seu crescimento, para sua maturidade, para sua produtividade e serviço que presta, para a bênção da sua família, da igreja. Que Deus possa nos ajudar. Eu não menti, 20 minutinhos mesmo.